Será que comprar um carro de projeto global aqui no Brasil é certeza de qualidade? Esse é o Fala Aí, o quadro em que a gente responde a sua dúvida de forma mais completa e em vídeo. Bom, a dúvida de hoje veio através do nosso inscrito Reinan Costa. Ele queria saber exatamente isso, se comprar um projeto global é certeza de qualidade. Reinan, primeiro, o que significa um projeto global? Projeto global basicamente é quando a montadora cria um carro, cria uma plataforma, pensando em abranger o máximo possível de países no mundo. Ou seja, é um carro que pode ser vendido tanto nos Estados Unidos, nos países da Europa, países de primeiro mundo em geral, como também nos países de terceiro mundo, como Brasil, América Latina como um todo, Índia, Rússia, China, enfim, né? Pode ser vendido em qualquer lugar. É óbvio que países com menor poder aquisitivo, que no caso somos nós, né, os países de terceiro mundo, eles não aceitam tão bem carros mais caros como os países de primeiro mundo. Por vários motivos, né? Questão de impostos, enfim, né? Os carros acabam chegando bem mais caros para nós. Até mesmo a margem de lucro das montadoras aqui no Brasil é muito maior do que nos outros países. Pois foi justamente assim que surgiram os carros criados para países emergentes. Basicamente é uma nomenclatura mais bonita para dizer que os carros são criados para terceiro mundo, né? Então, hoje, por exemplo, a GM tem uma plataforma chamada GEM, que é justamente Global Emerging Markets, ou seja, é uma plataforma criada para esses países. A Toyota tem o Etios, que provavelmente está saindo de linha, mas é um carro que é fabricado hoje no Brasil, para a América Latina, e também é fabricado na Índia. Era, na verdade, né? Ele surgiu lá, deixou de ser fabricado lá e agora está sendo fabricado por enquanto só aqui. Tem também, falando em Índia, o Renault Kwid, né, porque não lembra, aquele carro bem polêmico que lá tirou 0 estrelas porque não tinha segurança nenhuma e para cá sofreu algumas alterações para melhorar um pouco a resistência para nós brasileiros. E acho que outro exemplo bom de se citar também vem da Renault, que é a linha do Sandero. Sandero, Logan, Duster, né, que são carros criados pela Renault para ser fabricados na Dacia, lá na Europa, mas aqui no Brasil é o que está fazendo sucesso e está levando a marca francesa a todos os lares. Pô, mas o que diferencia um projeto global de um projeto para mercado emergente? Basicamente, a qualidade, o nível de segurança e o nível de tecnologia. Os mercados globais, ou melhor, os mercados de primeiro mundo, eles são muito mais exigentes em segurança e tecnologia do que os mercados emergentes. Para quem assistiu a nossa live da quinta-feira passada, sabe que a partir deste ano de 2020, os protocolos do Lat ANCAP estão muito mais exigentes. Quem é o Lat ANCAP? É basicamente o órgão que faz o teste de segurança dos carros para a América Latina. Não é o órgão regulamentador, e isso é importante dizer. Quem regulamenta são os governos locais, mas o Lat ANCAP ele faz meio que uma pressão em cima das montadoras, então acaba sendo bom para nós que ele esteja mais exigente. Porém, esse nível de exigência, apesar de ter dado um salto monstruoso em relação ao que tinha no passado aqui para nós, ele é o mesmo protocolo de 2016 lá da Europa. Pois é, e aí já dá para entender bem uma diferença dos globais para os emergentes. Nós aqui aceitamos carros com muito menos segurança, isso é fato, né? E eu não falo só em segurança, mas também em tecnologia e qualidade. Vou pegar, por exemplo, um carro global que vende muito bem aqui no Brasil, né, e vende também lá fora, nos Estados Unidos. Por exemplo, o Jeep Renegade. É o mesmo carro. Inclusive, até conversando com o pessoal da própria Fiat, eles disseram, Felipe, as peças são as mesmas. Se tu pegar o part number da peça vendida aqui no Brasil, é igual ao de lá. Mas o carro é exatamente o mesmo? Não. O motor e-torque, por exemplo, ele só vende aqui no Brasil. E por que vende esse motor aqui no Brasil e não vende lá nos Estados Unidos? Simples, porque esse motor é fabricado aqui e ele é muito mais barato do que as versões que tem lá. Lá ele sai mais caro, mas como a gente sabe que o volume deles é muito maior, a montadora consegue trabalhar com uma margem menor e também a questão dos impostos é menor lá nos Estados Unidos, o que no final das contas acaba dando mais dinheiro para eles, mesmo vendendo mais barato. E tem vários outros exemplos de carros globais que vieram para o Brasil recentemente e sofreram adequações para ficarem mais baratos para cá, mas sem perder a sua essência. Por exemplo, o Polo não é exatamente o mesmo vendido lá na Europa. O Up, inclusive o nosso Up, ele é até melhor do que o europeu, no meu ponto de vista. Por quê? Ele é 10 centímetros maior,
comprimento, o que aumenta a usabilidade dele, ele fica mais versátil, e o nosso motor é mais potente do que o motor vendido na Europa. Inacreditavelmente, nós temos um carro melhor do que o europeu. Outro carro que veio para cá recentemente, que infelizmente esse sofreu um downgrade, ou seja, ficou um pouco inferior, é o novo Peugeot 208. A qualidade do Peugeot ela é sensacional. Inclusive, quando a gente viu o carro lá no lançamento, eu percebi uma coisa que ninguém mostrou. Na parte do porta-malas, a Peugeot ela não economizou em qualidade construtiva. O isolamento acústico dele é gigantesco. Falando para outras pessoas do nosso ramo, jornalistas, especialistas, eles ficaram apavorados, ninguém viu isso. Ele tem um isolamento acústico dessa espessura, depois vem uma camada de madeira, de MDF, de mais ou menos 5 milímetros, e por cima um carpete. Normalmente os carros só tem aquele carpetezinho por cima do step lá no porta-malas. A Peugeot não, a Peugeot realmente não economizou nesse ponto. Porém, ela economizou na motorização. Enquanto lá fora tem para vender as versões com motor 1.2 turbo, para cá não veio porque seria muito caro. Uma pena, né? Mas não foi só isso, questão de painel também, tem algumas coisas a menos, mas mesmo assim, é um carro muito mais seguro e que tem uma qualidade construtiva muito boa, viu? Não estou falando do preço, mas a qualidade construtiva daquele carro é muito boa. Agora tem um outro projeto global que vende muito bem aqui no Brasil, na verdade está sempre entre os 3 primeiros ali na lista de mais vendidos, e que infelizmente não tem a mesma qualidade lá de fora. Estou falando do Ford Ka. E por que eu digo isso? Porque em 2017 o nosso Ka ele foi reprovado no Latin NCAP, enquanto que o Ka europeu, testado no mesmo ano, teve uma nota muito superior. A Ford melhorou, fez algumas alterações, e em 2018 a nota sumiu um pouquinho, mas ainda assim tu vê que ele fica abaixo do europeu em qualidade construtiva em relação à segurança. Pois é um projeto global que foi adaptado ao nosso país e que infelizmente perdeu em qualidade. Resumo de toda a história. Comprar um projeto global é garantia de qualidade? Não, mas eu garanto para ti, eu prefiro um carro que é vendido na Europa, nos Estados Unidos, do que um carro que é feito só para países emergentes, como China, Índia, Rússia, né, a própria América Latina como um todo. Por quê? Porque a tendência desse carro ser melhor é muito maior, mas garantida definitivamente não é. Mas também não dá para desmerecer completamente os carros para países emergentes. Por quê? Porque nós temos bons exemplos aqui. O próprio Toyota Etios, que era um carro que eu já tive, a minha esposa ainda tem, é um carro que eu acho feio, mas muito bem construído e muito resistente. Então é um baita de um carro. Vou citar outro exemplo, a Fiat Strada. É um carro que nasceu a partir de um projeto italiano, foi adaptado aqui no Brasil e depois ele foi todo desenvolvido por aqui e hoje ele está sendo exportado para o mundo como Ram 700. Então ele é um projeto brasileiro que está indo para o resto do mundo. Excelente. E tem mais um que eu acho muito interessante, Volkswagen T-Cross. Sim, ele utiliza a plataforma MQB, uma plataforma global, mas ele é um carro que hoje só vende em países emergentes. Tem potencial para vender no global? Tem. É um carro super seguro, é um carro que tem tecnologia e que pegaria muito bem lá fora. Resumo da história. Depende da marca, depende do posicionamento e depende muito do que a montadora fez para adaptar o carro global ao mercado brasileiro. Porque sim, existem adaptações e tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, se tu gostou desse quadro e quer ter a tua dúvida respondida aqui no próximo, deixa aqui embaixo nos comentários que nós vamos analisar e escolher aquela que responda uma dúvida que seja da maioria das pessoas. Todo domingo eu vou responder uma pergunta e na terça-feira vai ser o Gustavo. Valeu, galera! Tchê, se tu aguentou até aqui é porque deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.